bem, irmãos, e eu gostaria então que você abrisse a sua palavra neste momento. Lucas capítulo 13 é o texto que vamos ler. Lucas capítulo 13, nós vamos ler do 10 até o 17. Lucas capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 17, tá bom? Desculpa, eu falei 3, né? Mas na verdade é o capítulo 13, tá bom? Desculpe. Capítulo 13 de Lucas, versículo 10 até o versículo 17, tá bom? O Evangelho de Lucas, que aliás é o Evangelho que estamos estudando na escola dominical. Hoje pela manhã estudamos algumas questões importantes de Lucas e no próximo domingo vamos falar sobre o propósito de Lucas e a estratégia que Lucas usa para desenvolver, portanto, o seu próprio evangelho. Mas vamos lá, hoje vamos ler este evangelho. Capítulo 10 diz assim: E Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para o levar para beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Por isso? Bonito esse texto, né? É um texto que nos fala sobre uma das curas de Jesus. E como a gente já sabe, muito do que Jesus fez era bastante controvertido. Essa foi uma cura também bastante controvertida. Jesus curou uma mulher, e o texto diz que ela tinha um espírito de enfermidade, ela tinha uma enfermidade cuja origem era espiritual. E Jesus então curou essa mulher, e isso então gerou uma discussão. A cura é bem interessante, a questão do sábado é muito interessante, e vale a pena que a gente converse sobre isso algum dia. Mas hoje eu queria pensar um pouquinho sobre uma frase que Jesus Cristo diz nesse texto, e que eu quero começar com esta frase. A frase do versículo 16, aonde Jesus diz: E não devia ser solta desta prisão, no dia de sábado, esta que é filha de Abraão? Interessante essa expressão de Jesus. Não devia ser, é uma pergunta que Jesus está fazendo e que merece uma resposta, não é? E certamente a nossa resposta, como é Jesus que está fazendo, a gente vai, né, dizer: não, claro, se o Senhor fez isso é porque tinha que fazer mesmo. Mas é interessante Jesus dizer isso. Ele fala: isso devia acontecer, tinha que acontecer. Eu acho interessante essa visão de Jesus, porque Jesus ele não era movido pela necessidade, né, de fazer o milagre. Mas é interessante que nesse caso ele fala que tinha mesmo uma necessidade. De fato, há uma necessidade. Jesus ele curava muitas pessoas, ele fazia o bem a todos, não é verdade? Não fez o bem a todos os que, né, muitas pessoas não receberam cura da parte de Jesus, algumas por falta de tempo, inclusive. Jesus ele estava trabalhando sozinho. Mas nesse caso, Jesus ele disse que esse milagre tinha que acontecer. E eu achei interessante essa expressão do texto. Isso tinha que acontecer, tem que acontecer. E eu achei interessante porque tem certas coisas na minha vida, eu acho que essas coisas tinham que acontecer, principalmente aquilo que me causa dor. Se o negócio está doendo, você não acha que a dor tem que passar?
tem que passar. Se uma coisa te incomoda, essa coisa tem que ser tirada da sua vida. E nem é por uma questão maior ou uma questão menor, é simplesmente porque nos incomoda. Nós temos um problema com a dor. E quando nós estamos debaixo da dor, a gente quer que a dor passe. Essa dor tem que passar. Mas nem toda dor tem que passar, não é verdade? Algumas dores simplesmente não vão passar, não é porque eu quero que ela passe, que ela vai passar. Nossos filhos precisam aprender isso, né? Quando são pequenos e eles têm uma dor, às vezes eles têm que aprender que a dor tem um tempo. E algumas dores, elas vão ficar, às vezes, para a vida inteira. Então, a dor, às vezes, é algo que nós temos que assimilar, temos que assumir em muitos casos, entender que ela está presente, mas tem um caso, e eu acho que esse aqui é o caso, de que essa dor tem que passar. Esse milagre tem que acontecer. E eu fiquei pensando nisso. Quando é que o milagre tem que acontecer? Porque eu acho que pode ser que o milagre aconteça, não é porque tem que acontecer, não tem que acontecer, né? Quando eu falo isso para Deus, tem que acontecer, eu acho que você vai ficar chateado comigo, não vai? Eu mesmo ficaria chateado comigo mesmo de dizer isso para Deus. Não, Deus, o milagre tem que acontecer. Aí eu acho que Deus pode falar, mas como tem? Não, Deus, ele é livre, né? Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se não quiser, ele não vai fazer. É aquela história de amarrar Deus, né? De reivindicar. Não tem que acontecer. Então eu não digo nada quando sou eu que falo que tem que acontecer. Mas eu acho engraçado que aqui, nesse caso, nesse texto, não são os homens que estão dizendo que o milagre tem que acontecer. Quem está dizendo isso é Jesus. Quer dizer que tem milagre que tem que acontecer mesmo. Talvez eu não saiba exatamente qual, né? É provável que eu não consiga discernir um milagre do outro. Não, esse milagre até dá para, né? Até dá para passar, tal, não precisa, algum milagre, né? Mas quando é que tem mesmo que acontecer? É quando o próprio Deus diz que tem que acontecer. Isso me levou a uma pergunta: por que esse milagre tem que acontecer? Porque aqui já não é mais só uma questão de uma pessoa que está sofrendo. Porque se for por essa linha de raciocínio, todo milagre teria que acontecer, porque todo mundo está sofrendo e a dor é importante para todo mundo. E nem todo mundo é curado da dor, mas alguma dor realmente tem que ser curada. Por quê? Eu fiquei perguntando e comecei a perguntar para esse texto, por que esse milagre tem que acontecer, e não na visão do ser humano, mas na visão do próprio Jesus. É isso que ele disse. Lendo aqui novamente o versículo 16, e não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão. Jesus fala que algumas coisas tinham mesmo que acontecer. Primeiro, ela tinha que ser curada. Ela tinha que ser curada mesmo sendo um sábado, a despeito de ser sábado, ela deveria ser curada, podia esperar para domingo, né? Talvez se falava, domingo vamos curar, ela ficaria muito feliz, eu imagino, e estaria lá toda contente para ser curada no domingo. Mas Jesus disse, não, tem que acontecer e tem que ser hoje, não é para amanhã, isso tem que acontecer. Por quê? Isso me levou a uma pergunta: quando é que um milagre tem que acontecer? Ele realmente é obrigatório, e não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Quando? E que milagre é esse? Essa palavra devia, ela implica, num certo sentido, de que Jesus ele impõe para si mesmo essa obrigação. Não foi o homem, como acontece nos que tentam amarrar Deus, né? Não é o homem que está obrigando Jesus, é Jesus que está obrigando a si mesmo. Isso realmente deveria acontecer. Era uma coisa que tinha que ser feita. E eu quero então pensar com vocês sobre esse senso de obrigação. E tem alguns detalhes interessantes nessa história. Quando eu olho para ela, primeiro eu vejo que essa mulher era uma sinagoga. Era um momento de culto. E a mulher foi para a sinagoga não para ser curada. Tinha gente que ia a Jesus para ser curado. A gente sabe disso, tem muita gente esperta. E eu acho que Jesus curou os espertos também, né? Não acho que, não, você é esperto, você só veio aqui para ouvir, né? Só quer a cura. Não, vamos curar o rapaz, traz aqui. Isso não era um problema para Jesus. Ele tinha graça, né? Para quem merecia e para quem não merecia. Nesse caso particularmente, a mulher não foi para a sinagoga para ser curada. Ela foi para a sinagoga porque era o dia dela ir para a sinagoga. Como você saiu de casa e veio para a igreja. E por que você veio para a igreja? Porque é o seu dia de vir na igreja. Pode ser que hoje seja um dia transformador na sua vida, e você vai passar o resto da vida dizendo, olha, naquele dia eu fui para a igreja, eu nem pensava, né? Era mais um dia na minha adoração, mais um dia na minha frequência aos cultos, mas aquele dia mudou a minha vida.
E foi exatamente o que aconteceu. Essa mulher, ela não foi para a sinagoga para ser curada. Ela simplesmente foi. Fazia parte, portanto, da sua rotina. E ela foi. Mas é interessante que ela não sabia disso, mas naquele dia um milagre precisava acontecer na vida dessa mulher. Ela não estava, portanto, para ser curada. Na verdade, a cura, ela aconteceu por iniciativa do próprio Jesus. Olha o versículo 12, que interessante. Ele diz, vendo-a Jesus, chamou-a. E é interessante que Jesus poderia não ter chamado ela. Podia ter curado, por exemplo, depois, particular. Depois a gente conversa ali e tal, na sala, né, isolada, com poucas pessoas, para ninguém ver, para não pegar mal, porque pegou muito mal, era um sábado, afinal. Jesus podia ter feito isso, podia ter deixado para o domingo, conversa naquele dia e deixa a cura para o dia, mas não. Jesus, ele estava numa sinagoga, tinha um monte de gente na sinagoga, ele vai na frente, vê a mulher e chama a mulher. Você, vem aqui, e a mulher vai. E é interessante, quer dizer, parte de Jesus, a iniciativa é dele. Como se ele diz, não, isso tem que acontecer e tem que ser agora. O negócio é para já. Por quê? Iniciativa, portanto, do próprio Jesus e não uma iniciativa da mulher. Segundo lugar, era um sábado. E por ser sábado, e Jesus estava num lugar religioso, era um lugar que tinha um peso religioso muito forte, e portanto não era o melhor lugar para acontecer isso, nem a mulher estava lá para isso, e nem o dia era muito bom, não era um dia ideal por ser um sábado. Provavelmente também nem essa mulher conhecia Jesus. E é interessante que esse milagre, que tinha que acontecer, e eu quero enfatizar essa questão, o milagre tinha que acontecer. Eu até faço uma crítica, a gente é ruim, né? No meu coração às vezes tem a sua, né? A sua dureza, e eu fui invadido por uma dureza de coração quando li esse texto. Eu não gostei muito da reação da mulher. Não sei se vocês repararam no texto, olha o que acontece no texto, lá no versículo 10. Jesus, ele estava ensinando na sinagoga, e aí ele cura, diz o texto, né? Ele chama a mulher, e aí o texto diz no versículo 13, ele impõe as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Eu achei muito bom que ela glorificou a Deus, isso é bem legal, e eu acho que qualquer um teria feito isso. Mas eu achei interessante o fato dela glorificar a Deus. É como se ela dissesse o seguinte, esse homem, ele foi usado por Deus para fazer o bem para mim. E ela então imaginou que ela deveria dar glória a Deus, não àquele homem. Talvez ele foi só um instrumento, ele foi um veículo de Deus. Está muito bem, muito correto, de fato Jesus era, mas nós sabemos que Jesus era mais do que isso. Alguns reconheceram isso. Alguns foram curados e adoraram Jesus. Essa mulher não adorou Jesus. Vejam, ela adora a Deus. Muito legal, eu concordo, é isso mesmo que tem que fazer, mas eu acho estranho que ela não adora Jesus, ela adora Deus. Eu acho que até por isso, né, talvez ela nem tenha o reconhecimento de quem exatamente a tinha curado. Tinha sido o próprio Deus encarnado, curando essa mulher, mas ela não entende, talvez ela não tenha essa visão de quem é exatamente Jesus, ela não sabe. Até por isso, o milagre tem que acontecer, mas nem a mulher está muito espiritualmente preparada para entender o milagre, entender quem fez este milagre, entender as dimensões espirituais e até teológicas do seu milagre. Não, isso não existe, portanto, e por várias razões e por vários motivos, eu podia dizer que não era o melhor momento para esse milagre, mas na ideia de Jesus era o momento certo, sim. Se você pergunta para ele, mas Jesus, eu podia até colocar para Jesus esses motivos, né? Dizer, Jesus, olha, não é uma boa hora, a mulher não está espiritualmente preparada, é um sábado, não é bom. Mas ela nem veio aqui para isso, né? Se o Senhor não fizer nada, para ela foi uma bênção. Não, Jesus, não, tem que acontecer. Essa mulher devia ser curada, e eu quero então que hoje a gente pense, por quê? Contra todos os argumentos, essa mulher tinha que ser curada. Principalmente porque Jesus, ele nem sempre considerou as curas uma obrigação dele, como se ele fosse obrigado a curar as pessoas. Jesus não tinha essa visão, né, de que ele curava por obrigação. Era muito comum ele curar uma pessoa e ele fazia mesmo curas, mas ele não curava todos de fato. Lembra do tanque de Betesda, onde ele cura um cego e não cura os outros? Haviam muitos cegos e muitas pessoas doentes, esperando o movimento das águas, e Jesus cura apenas um homem, e o restante
ele deixa lá e todos continuam doentes. Portanto, Jesus não tinha essa ideia de que ele tinha uma obrigação de curar todo mundo. Por que, então, essa mulher precisava ser curada? Para entender essa pergunta, eu preciso olhar, então, para essa situação com os olhos de Jesus. Por que um milagre tem que acontecer? Ele não tem que acontecer porque eu quero que aconteça, porque me incomoda, porque dói em mim. Não, eu tenho que perguntar para Deus, e é Deus que vai me dizer por que esse milagre tem que acontecer. E eu olhando para esse texto e tentando entender por que é que precisava acontecer um milagre naquele lugar, eu encontrei as seguintes respostas, e que são em número de 5 razões pelas quais o milagre precisava acontecer. Em primeiro lugar, essa cura tinha que acontecer porque Jesus sabia que ele estava diante de uma pessoa que já sofria há muito tempo. Essa mulher sofria há 18 anos. E Jesus foi que disse isso. Essa mulher já sofre há tempo demais. O sofrimento, ele tem um limite na nossa vida. A gente não aguenta sofrer muito tempo. A gente tem uma boa resistência, né? Uma boa resiliência ao sofrimento, e o ser humano pode aguentar um sofrimento. Mas chega um momento que o sofrimento começa a se voltar contra a própria pessoa. E o sofrimento começa a destruir a pessoa. Ele começa a tirar as energias, ele começa a drenar as emoções, ele começa a se tornar o foco da vida das pessoas, e ele começa então a se tornar destrutivo. E o sofrimento, ele precisa encontrar uma solução. Mesmo que a pessoa encontre uma solução no fato de que vai continuar com aquele problema, mas ela vai ter que aprender a conviver com aquilo. Porque o que ela não pode fazer é ficar sofrendo por aquilo. Eu visitei uma mulher que estava quase morrendo. E quando eu chego lá no hospital, ela estava muito magra e muito doente. E ela estava realmente para morrer. Não chegou a morrer. Sabe por que ela estava no hospital? O filho dela tinha sido atropelado por um caminhão na frente dela. O caminhão passou com as 2 rodas em cima do filho dela e ela viu tudo. E quando eu estava no leito conversando com ela, ela disse para mim assim: pastor, já sabe quando você tem um nó na garganta? E aquele nó fica na garganta. Minha mãe, quando meu pai faleceu, ela teve esse fenômeno, né, do nó na garganta, e o nó fechou a garganta dela. Ela precisou ir para o hospital para abrir a garganta pela dor que ela guardava dentro de si, pela perda do meu pai. E ela me falava sobre esse nó. Sabe o nó na garganta que a gente tem, que aquilo fica doendo, e a gente tem dificuldade para respirar? E eu disse a ela assim: eu sei como é isso, já várias vezes vivi essa experiência. E ela disse: pois é, eu vivo assim 24 horas por dia há 2 anos. Deitada num leito de hospital, não conseguia comer. E sabe por quê? Nó na garganta. Ela não conseguia fazer nada. E incrível, era o problema de fato, era um nó na garganta. Começou no dia que ela viu seu próprio filho falecer. A gente não aguenta o sofrimento por muito tempo. Chega uma hora que o sofrimento precisa parar. A dor precisa parar. Eu já contei aqui para vocês uma história, e eu acho que eu vou contar de novo, que eu achei muito bacana, do livro do Lewis Carroll. Lembra da Alice no País das Maravilhas? A Alice tem uma cena que ela tem que passar por uma porta muito pequena, e ela precisa comer um pedaço de um bolo, e o bolo é mágico, e eu falo: você tem que comer tal parte do bolo, você não pode comer a outra parte, o outro lado. E aí ela come exatamente do outro lado. Em vez de ficar pequena, ela fica gigante. E quando ela fica gigante, ela fica triste, fica amargurada com aquilo, porque ela não pode seguir o caminho, e ela começa a chorar. E como ela é gigante, ela então, as lágrimas dela é muita lágrima. E as lágrimas vão escorrendo, e ela vai então, e aquilo começa a encher o ambiente, e de repente as lágrimas chegam nos tornozelos, e chega na cintura, e de repente está nos ombros, e de repente ela está sendo afogada em suas próprias lágrimas. Afogada na própria lágrima. O Lewis Carroll, ele escreveu, na verdade, uma parábola sobre a adolescência. Eu li, era adolescente quando li, não gostei, eu achei que era livro de mulher, na verdade. Por isso eu não gostei muito do livro, mas assim mesmo eu li inteiro. Mas eu vim aprender mais tarde que era uma parábola sobre a adolescência, os conflitos da adolescência. E esse trecho em particular tem um significado muito profundo que os jovens e adolescentes precisam aprender. De que um dia as nossas lágrimas precisam parar. A gente tem que parar de chorar.
Em algum momento. Porque se você não para de chorar, nunca você vai ser afogado pela sua própria lágrima. É isso que Jesus está dizendo. Essa mulher já sofre há tempo demais. 18 anos é muito tempo de sofrimento. E isso precisa parar. É preciso que a graça encontre essa pessoa e dê a ela um alívio. Um milagre tem que acontecer, porque algumas pessoas não suportam mais, simplesmente não suportam. E Deus há de fazer o milagre. Talvez Ele vai curar, e Ele há de fazer isso. Talvez Ele vai encontrar uma outra solução, vai colocar essa pessoa diante daqueles que podem ajudá-la, mas algo precisa ser feito numa dor que não termina, que não para nunca. Essa dor precisa passar, e por isso esse milagre realmente precisa acontecer. E Jesus é sensível para com aquele que sofre. Jesus sabe do nosso sofrimento, Ele próprio experimentou a dor, Ele sabe o que é viver a dor, e Ele é sensível para conosco. Em segundo lugar, o milagre precisa acontecer na vida de uma pessoa, porque essa pessoa ela é uma prisioneira. É interessante o versículo 16, que fala da prisão desta mulher, e não devia ser solta desta prisão, diz o texto. Jesus diz que essa mulher vivia numa prisão, e as pessoas não devem viver em prisões. O homem não foi feito para viver numa prisão. Já é horrível ver uma pessoa vivendo numa prisão física, dentro de cadeias. Pior ainda é ver uma pessoa vivendo dentro de uma prisão interior, quando o próprio coração dessa pessoa se transforma num ambiente no qual ela se fecha e ela fica fechada dentro de seu próprio mundo. É uma verdadeira prisão, e Jesus ele acha que isso não deve acontecer. Uma pessoa não deveria ser prisioneiro. Há muitas forças que aprisionam a nossa vida, e a principal delas é o pecado. O pecado, esse é um dos grandes danos que ele faz. Ele faz com que a gente se feche dentro da gente mesmo, e a gente fica meio que preso às nossas próprias limitações. É o nosso egoísmo. A gente busca o egoísmo, e o fim do egoísmo é o ego, é o próprio eu. Quem busca e segue o egoísmo há de no fim ficar sozinho consigo mesmo. Esse é o fim de todo egoísta. E o pecado é um grande egoísmo em nossa vida. O pecado leva todos nós a sermos egoístas, a buscarmos nossos próprios interesses. E sabe qual é o resultado disso? Nós nos fechamos dentro de nós mesmos. É uma prisão interior. Jesus diz, um milagre tem que acontecer porque tem muitas pessoas prisioneiras de si mesmos, prisioneiras do pecado, prisioneiras de uma vida longe de Deus, uma vida afastada de Deus. O pecado é o principal aprisionador de nossas vidas, mas Jesus é que nos dá a liberdade. O milagre precisa acontecer, porque pessoas estão prisioneiras de Satanás, prisioneiras deste mundo, das ambições deste mundo, prisioneiras de sua própria carne e de seu pecado. As pessoas precisam ser libertadas. Há muitas pessoas prisioneiras. A gente visita a Cristolândia, uma das coisas muito legais que a gente vê lá, são pessoas que têm uma sensação de liberdade, porque viviam presas no vício, por exemplo, presa na droga, presa no álcool, e a pessoa não consegue sair daquele comportamento. Nós temos um ministério em nossa igreja muito bonito, e é uma graça de Deus sobre a vida das pessoas, de que elas venham a esse ministério chamado Celebrando a Recuperação. E é exatamente essa a ideia, de que você encontre um programa de libertação. Deus pode nos colocar no caminho da libertação. Essa libertação precisa acontecer. Precisa. Uma das pessoas que faz com que as pessoas frequentem, uma das coisas que leva as pessoas a frequentarem esse ministério, é exatamente o fato de que elas tomam consciência de que elas precisam ser libertas. Eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, eu não posso continuar preso do jeito que eu estou, no sentimento, no mesmo comportamento, esse comportamento compulsivo que me destrói e que me leva a mais prisão interior. Jesus sabe disso. O milagre precisa acontecer, porque uma pessoa é prisioneira. Em terceiro lugar, o milagre tem que acontecer, porque os descrentes precisam ser envergonhados. Quem não crê em Deus tem que ser envergonhado. Quem crê em Deus não é envergonhado. Aliás, tem um versículo bíblico que diz exatamente essas palavras. Aquele que nele crê não será envergonhado. Mas o contrário também é verdade. Embora esse versículo não esteja na Bíblia, mas a Bíblia diz isso de outras formas e de muitas maneiras, de que aquele que não crê
precisa ser envergonhado. A descrença precisa ser envergonhada. Paulo diz de alguma forma a respeito disso em 2 aos Coríntios, no capítulo 10, quando ele fala que Deus castiga a nossa desobediência, cumprindo a obediência. A descrença precisa ser envergonhada. Eu preciso ter vergonha de ter sido um descrente. Ah, Deus, que vergonha que eu tenho. Eu achava que eu era tão certo. Eu achava que eu tinha razão para tudo. Eu achava que eu sabia de tudo. Eu achava que eu tinha os caminhos. Eu achava que eu tinha a resposta. E agora eu estou olhando para mim, estou vendo, eu não sei coisa nenhuma. Olha que vergonha. Eu dei tanto conselho para os outros. Ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas agora eu sei, eu realmente não cria no Senhor. Vergonha, você tem vergonha. Já pensou se eu encontro alguém que eu falava antes, né? Eu cheio de moral e agora estou todo quebrantado por Deus, né? Todo humilde. Vergonha, a descrença precisa ser envergonhada. Veja lá o que diz o versículo 17, que diz o seguinte: e dizendo essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E eu acho lindo esse texto. Os adversários de Jesus ficavam envergonhados, ficavam com vergonha. Gente, quando é que vai acabar esse negócio para ir embora, que eu não aguento mais, né? Todo mundo olhando para a minha cara, isso tem que acabar logo. Era assim que eles pensavam. Vamos para casa, fechar no quarto, porque eu estou com vergonha. Tudo que eu ensino, tudo que eu falo, está sendo provado, está sendo testado, e estou descobrindo que essas coisas não têm valor nenhum, que eu estou errado. O tempo todo eu estive errado. E agora eu posso perceber isso, que vergonha. A vergonha, irmãos, a vergonha de ter sido descrente. As pessoas não criam em Jesus, e agora eram envergonhadas por isso. Eu fico clamando a Deus, né, para chegar logo o dia que eu vejo esses grandes homens envergonhados. Tipo grande mesmo, tipo Donald Trump, o Putin lá da Rússia, né? O presidente lá da Ucrânia, esses grandes homens que acham que são muita coisa. Eu olho aqueles homens sentados na cúpula da ONU e fico olhando, Deus, envergonha essas pessoas. Eles precisam ser envergonhados. Porque eles acham que podem, acham que sabem, eles acham que a vontade deles é soberana, acham que podem fazer o que querem. E olha para a cara deles, olha o orgulho deles. Essas pessoas precisavam ser envergonhadas, e serão um dia. O texto diz que um dia todo joelho vai se dobrar diante de Deus, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, e eu espero ansiosamente por esse dia. Eu fico olhando para aquelas pessoas dizendo, filho, esquenta não, né? Vai aí, aproveita aí essa honra toda, o dinheiro todo que vocês estão ganhando, porque isso vai acabar. Um dia vocês vão ser obrigados a reconhecer que Deus é verdade, o reino de Deus há de vir, e vocês vão perceber isso. Aliás, não era uma oração de Jesus, venha o teu reino, e é uma coisa que a gente devia clamar, Senhor, venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino para acabar, para envergonhar esse mundo, essas pessoas que não creem no Senhor. A descrença em Jesus precisa ser envergonhada. O milagre tem que acontecer, porque as pessoas que não acreditam em Jesus precisam ser envergonhadas. Tem que ver que Jesus é verdade. Sabe o que o milagre faz? O milagre cala a boca do descrente, porque o descrente é cheio de moral para cima de você, não é? Pois é, mas quando ele vê o que Deus está fazendo na tua vida, ele é obrigado a calar a boca. E você diz isso com o seu exemplo, com a obra de Deus. Você é como se você estivesse dizendo, cala a boca. É Deus que está fazendo na minha vida, e a própria pessoa reconhece isso. Os descrentes precisam ser calados. E sabe como é que eu calo os descrentes? Com o meu exemplo, mostrando a eles o que Deus tem feito na minha vida. Quando eu abro minha boca e digo isso, e mostro o meu próprio coração renovado, transformado, quando mostro minha própria vida, um exemplo do que Deus pode fazer na vida das próprias pessoas, eles são obrigados a se calarem. Esse é o maior testemunho que podemos dar neste mundo, e o milagre realmente precisa acontecer, porque esses descrentes precisam ser envergonhados. Em quarto lugar, o milagre precisa acontecer, porque Satanás precisa ser derrotado, e há uma necessidade de que Satanás seja derrotado. Veja o versículo 16, o que diz: e não devia ser solta desta prisão no dia do sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E Jesus está dizendo, Satanás não pode prender as pessoas, isso tem que parar. Satanás pensa que ele pode fazer o que ele quer, ele não pode.
E se Satanás mantém pessoas presas dentro de suas garras, essas pessoas precisam ser libertadas. Satanás precisa abrir as portas e deixar livres essas pessoas. É necessário, imperativo, que Satanás seja derrotado na vida dessas pessoas. Ela estava numa prisão há 18 anos. E Jesus está dizendo, podia esperar para domingo? Podia. Pode, mas Satanás tem que ser derrotado e tem que ser agora. Eu não vou dar mais um dia de vitória para Satanás. Ah, mas é sábado. Não, é hoje. Porque Satanás tem que ser derrotado e tem que ser hoje. Não dá para esperar mais nenhum dia. Irmão, Satanás tem que ser derrotado. Uma das coisas que eu tenho que colocar no meu coração, e isso ajuda muito na nossa relação com Deus, não é verdade? É eu ter consciência de que Satanás precisa ser derrotado na minha vida. Porque toda vez que eu sigo o caminho do pecado, toda vez que me afasto de Deus, Satanás ganha um ponto. E Satanás não pode ganhar ponto. A gente devia colocar isso na mente. E todos os dias colocar isso na mente. Você está diante do pecado, você está diante de uma chance de fazer uma coisa que desagrada a Deus, coloca isso na mente. Eu posso fazer. Eu sou livre para fazer. Mas uma coisa eu tenho que ter consciência. Se eu fizer, Satanás vai ganhar um ponto. Deus vai ser derrotado. Já pensou que tristeza? Já pensou Deus perdendo ponto? E pior, perdendo ponto por diabo. Como é isso? E pior ainda, quem está dando ponto para o diabo sou eu. Jesus está dizendo, não, Satanás precisa ser derrotado. Eu preciso envergonhá-lo. Ele tem que sair do campeonato. Ele não tem lugar na vida de uma pessoa que serve a Deus. E Jesus está dizendo exatamente isso sobre essa mulher. Esse milagre tem que acontecer porque Satanás não pode ter vitória. A vitória não é dele, a vitória é de Deus. Uma das coisas, você lê Apocalipse e você não entende nada. Não é verdade? Eu também não entendo nada de Apocalipse. Mas uma coisa eu entendo, e eu vejo isso muito claramente, que no final a igreja vence. Você já reparou isso ou não? Apocalipse tem um monte de... É uma leitura difícil. Até dá a impressão que em algum momento até o mal está vencendo. Não é verdade? Muita morte, muito sangue, muita guerra. Mas no final, a vitória é de Deus. Deus está dizendo exatamente isso. No final, quem vai ganhar sou eu. Deus é vitorioso. A vitória precisa ser dele. E no meu coração eu tenho que dar a vitória para ele. Eu tenho que dizer isso para Deus. Deus, no meu coração a vitória é tua. Eu quero que o Senhor seja vitorioso. Eu não vou dar pontos para Satanás. É o Senhor que merece vitória e lugar na minha vida. E isso não pode ser adiado. Não é para amanhã, é para hoje. Porque se você deixar para amanhã, Satanás vai ganhar um dia. E eu não quero dar um dia para ele. Eu não quero dar uma hora que seja para ele. É hoje que eu tenho que me colocar diante de Deus e fazer a vontade de Deus e glorificar a Deus. E aliás, em último lugar, esse milagre tem que acontecer porque Deus tem que ser glorificado na vida de uma pessoa. O versículo 13 diz exatamente isso. Ele diz, versículo 13 não, desculpa, né? No versículo 17, dizendo essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas grandiosas que eram feitas por ele. O povo se alegrava porque Jesus fazia coisas grandiosas. E veja o versículo 13 na declaração da própria mulher. Impôs-lhes as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Sabe por quê? Porque até então ela não estava glorificando a Deus. E Deus não aceita que existam coisas em minha vida que não o glorifiquem. A minha vida precisa glorificar a Deus. Eu preciso ser glória para Deus. As pessoas precisam olhar para mim e ficar felizes de ver o que Deus tem feito na minha vida. Tem sido bom estar com Deus. E elas precisam glorificar a Deus pela tua vida. Deus precisa ser glorificado em nossas vidas. E isso é urgente. O milagre tem que acontecer para que Deus seja glorificado. E Deus há de fazer os milagres que o glorificam. Ele fez isso na vida dessa mulher. Essa mulher ela era realmente um mau testemunho sobre Deus até aquele momento. Mas Jesus diz, a partir de hoje, esse testemunho vai mudar. Essa mulher há de ser um milagre e as pessoas vão se lembrar disso. Eu imagino que a partir daquele dia, aquele culto naquela sinagoga nunca mais foi esquecido. A partir daquele dia e dali para o resto da vida daquelas pessoas, todos os que estavam presentes se lembravam daquilo. E deviam contar para seus filhos e netos. Aquele dia foi realmente incrível. Naquele dia eu vi a glória de Deus.
Deus precisa ser glorificado. E este milagre precisa acontecer na minha vida, na tua vida, porque Deus precisa ser glorificado. Ele precisa. Isso é urgente, isso é inadiável, de que Deus seja glorificado na minha vida. Deus é glorificado na minha obediência. Quando eu abro o coração, eu já estou começando a glorificar a Ele.